Fiquei com um cheirinho de neném, que maravilha. Não é para ficar animada não, Carla. Mateus capítulo 24. Rodolfo está dando risada, nós estamos esperando o Rodolfo também logo se manifestar com mais um. Mateus 24. Aleluia. Tem uma palavra do Senhor ao coração de vocês. Agora, com essa chegada do verão, nós vamos ter que lembrar de abrir sempre os vidros antes do início, até que tenhamos possibilidade de ter ar-condicionado aqui, né? Graças a Deus, o inverno é bom, o verão é bom, todas as estações do ano são uma bênção para nós. Mateus capítulo 24, nós vamos ler o verso de número 37 até o verso de número 39. Todos encontraram? Mateus 24, 37 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém. Palavra maravilhosa do Senhor. Vamos orar. Gostaria de colocar a mãe do nosso irmão Marcos nas orações aqui. Vamos orar pela vida dela, para que o Senhor esteja alcançando aquela vida, curando todas as enfermidades. Deus é poderoso, nós cremos em nome de Jesus, que o Senhor Jesus pode curar toda a enfermidade. Não há mal, não há enfermidade que escape ao poder de Cristo Jesus. Por isso, oremos pela mãe do nosso irmão Marcos, e oremos por todos os irmãos que também não puderam estar conosco aqui esta noite, e pelos que vieram para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos e te adoramos. Tu és Senhor da nossa vida, Tu és Deus, ó Deus, em cima nos céus, embaixo na terra, em qualquer outro lugar, no espaço da vida. Tu és Deus, Tu estás acima de tudo e todos, e nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor, nós caminhamos para o Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da mãe do nosso irmão Marcos. O Senhor conhece o problema de saúde daquela mulher, o Senhor conhece as dificuldades que ela tem enfrentado, mas nós cremos no Senhor. O Senhor é poderoso para curar, para libertar, para transformar. Nós colocamos a vida daquela senhora nas Tuas mãos agora, para que o Senhor toque na vida dela, para que o Senhor faça a Tua obra no coração dela, segundo a Tua santa, perfeita e agradável vontade. Nós colocamos tudo em Tuas mãos. Pedimos também a Tua bênção sobre os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite aqui, ó Pai, por motivos mil. Esteja fortalecendo, despertando a vida de cada um deles. Abençoe os outros irmãos que estão aqui conosco esta noite, ó Deus, pela graça e misericórdia do Senhor. Que cada um seja fortalecido, que cada um aprenda da Tua palavra, que cada um de nós esta noite possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática sobre a nossa vida. Ó Deus, fortalece o nosso coração e que façamos tudo para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta noite estamos aqui reunidos diante da palavra do Senhor. E algo nos chama a atenção esta noite. É uma advertência, é um aviso, é uma chamada à consciência
a mensagem desta noite. Semana passada eu me lembrei, estava conversando com a Carla e depois me lembrei de uma música de um grupo chamado Pink Floyd. É uma banda britânica formada em 1965 e que obteve um sucesso internacional. Essa banda possui uma música chamada Comfortably Numb. Traduzido seria confortavelmente anestesiados. Comecei a pensar nesta música, confortavelmente adormecidos, anestesiados. E creio eu que Deus começa a me chamar para a mensagem de hoje, a partir deste pensamento. Me parece que, em geral, as pessoas encontram-se confortavelmente anestesiadas na vida. Parece que as coisas na nossa sociedade, e isso não exclui a igreja, as coisas na sociedade têm um efeito anestésico sobre a mente e o coração das pessoas. E se a gente não parar para tomar cuidado, é muito fácil a gente ser contaminado com esta anestesia do mundo. Esse texto de Jesus nos vem à mente hoje, chamando a atenção para esta dura realidade. A história de Noé, e vocês conhecem, creio que todos vocês que aqui estão, conhecem a história de Noé. Deus disse para Noé: construa uma arca, porque eu vou destruir a terra. E Noé construiu a arca. E Noé condenou o mundo em águas. Mas essa história de Noé, há tantos anos atrás, é uma metáfora, é uma ilustração da realidade do fim dos tempos. Billy Graham disse que nós já estamos vivendo, provavelmente, nos tempos de Noé novamente. Jesus resgata essa história de Noé e nos diz que nos dias da sua vinda, ou seja, quando Jesus voltar, Jesus disse que as pessoas estariam como nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé? Noé construiu a arca, mas disse Jesus, as pessoas estavam comendo e bebendo, estavam casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e Jesus disse, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Me parece que na época de Noé as pessoas estavam confortavelmente anestesiadas. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, a vida corria normal. E eles não perceberam. 3 elementos são muito claros aqui nesta fala de Jesus. Primeiro, a vida seguia normal na época de Noé. Segundo, eles não perceberam o que estava para acontecer. Terceiro, eles foram destruídos. Esse texto, irmãos, é um alerta para todos nós, porque Jesus disse que quando Ele vier,
será semelhante aos dias de Noé. Então esse texto é um alerta para todos nós, porque semelhantemente aos dias de Noé, a vida pode parecer seguir normalmente hoje e sem nenhuma modificação. Semelhantemente aos dias de Noé, as pessoas hoje, em geral, não estão percebendo o que está acontecendo no mundo espiritual. E semelhantemente aos dias de Noé, o final disso é um final de destruição. Por isso precisamos tomar cuidado para não nos iludirmos com a normalidade da vida. Porque a gente cria rotinas. A gente nasce, começa a crescer, e quando se dá conta de nós mesmos, quando a gente começa a dar conta da vida, a gente percebe que o nosso seio familiar é regido por uma rotina. Via de regra, o pai sai de casa para trabalhar, a mãe às vezes também sai de casa ou fica em casa, o pai trabalha, chega à noite, o pai volta para casa, a família toma banho, janta, vai dormir, acorda no outro dia, a mesma coisa. Vai passando um dia, dois, uma semana, um ano, 2, 3, 5, 10, a mesma coisa. Então vai se construindo na mente a consciência de uma rotina constante de normalidade na vida. E daqui a pouco a coisa começa a acontecer com a gente. A gente vai, a gente casa, ou a gente não casa, a gente tem filhos, ou a gente não tem filhos. Mas aí a gente percebe a rotina do trabalho, amanhecer o dia, trabalhar, voltar para casa, tomar banho, jantar, dormir, acordar, trabalhar, e assim vai. A vida se torna absolutamente rotineira para as pessoas, e a normalidade da vida está instalada no coração. Então a gente tem a tendência de pensar, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Porque desde que a gente se conhece, o sol sempre levantou de manhã, e a lua sempre chegou à noite. A gente sempre acordou e sempre dormiu. Fora os dias de insônia que a gente tem. Mas no geral é assim, a gente sempre acorda e dorme. Então tudo vai caminhando normalmente. Então a impressão que a gente tem é que, como esse ritmo vem há milhares de anos, a tendência é de que nunca mude, ou seja, daqui a 1000 anos vai estar a mesma coisa, daqui a 2000 anos vai continuar a mesma coisa, e a vida sempre e sempre vai ser assim. Esta é a ideia que se tem. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, com a normalidade da vida, porque muito provavelmente o povo da época de Noé também estava acostumado com a rotineira vida. E eles pensavam, bom, sempre foi assim, sol, lua, manhã, noite, comer, beber, casar, dormir, sempre foi assim. E eles estavam vivendo a normalidade da vida, como se nunca tivesse nenhuma interferência na vida. Mas Jesus disse que um dia, Noé acabou a arca, entrou na arca, e eles não perceberam quando a normalidade da vida deixaria de ser tão normal assim, porque no mundo espiritual algo estava acontecendo, e a vida não se resume ao mundo secular, ao mundo material. O mundo espiritual está absolutamente envolvido com o mundo material, e aliás, é o mundo espiritual quem controla o mundo material. Então eles não perceberam que no mundo espiritual alguma coisa estava acontecendo, porque Deus já tinha decretado o fim da raça humana, menos as 8 pessoas que se salvaram na arca de Noé. Eles não perceberam
e todos foram levados pelo dilúvio. Então precisamos tomar cuidado para não nos iludirmos com a normalidade da vida, e precisamos tomar cuidado para não ficarmos anestesiados para as realidades do que Deus está fazendo. Porque eu sei que todos nós estamos muito bem acordados em relação à normalidade da vida, ou seja, nós não estamos dormindo em relação às contas que temos que pagar, em relação à pizza que vamos comer depois do culto, em relação à segunda-feira, às coisas que nos esperam no trabalho, em relação aos problemas familiares, aos filhos, à casa, à esposa, ao marido, aos irmãos. Nós não estamos dormindo em relação a essas coisas, mas precisamos cuidar para não estarmos anestesiados, porque a anestesia do mundo, a anestesia da sociedade, da máquina social, é em relação aos elementos da espiritualidade, porque isso é o que realmente interessa. Então muitas pessoas são como zumbis e estão anestesiados hoje. Por isso nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos anestesiados em relação às realidades do que Deus está fazendo. Porém eu vejo que hoje, em geral, há uma tendência muito forte à acomodação espiritual. E esta mensagem aqui não é para vocês, é para mim e para vocês. Eu prego para mim, em primeiro lugar, esta noite, esta mensagem, como todas as outras. O pregador sofre, porque prega primeiro para ele, cortando o próprio coração, e aí corta também o dos outros. Púlpitos hoje já parecem não dizer mais sobre a realidade do fim dos tempos. Me parece que os púlpitos estão anestesiados. Não se fala mais sobre a realidade dos fins dos tempos nos púlpitos em geral. Questões sociais, que é claro, não deixam de ter a sua importância, mas questões sociais tomaram o lugar das preocupações eternas e se tornaram a centralidade da mensagem de muitos pregadores. E aí assim os discursos se tornaram tão somente um reflexo dos problemas atuais da sociedade, e os pregadores não percebem o mundo espiritual e as realidades eternas. Ou seja, às vezes você vai ouvir uma mensagem, e o que mais tem hoje em dia, o que mais está em moda é isso, mensagem enfocando sempre os problemas sociais. A má distribuição de renda no país, as dificuldades de violência e etc., sempre envolvendo os problemas sociais, mas a realidade espiritual e eterna fica de fora. A ilusão de que as coisas sempre continuarão como sempre foram e sempre serão assim, parece uma realidade entorpecente contemporânea. A vida espiritual da maioria acaba sendo um fracasso. A intimidade com Deus está desaparecendo e cedendo lugar a um sentimento de que, afinal de contas, nós somos aprovados por Deus, Deus gosta de nós, Deus está dizendo amém para aquilo que a gente está fazendo, quando na realidade às vezes estamos distanciados do Senhor. A vida de oração da igreja, me parece que em geral se esfacelou. As reuniões de oração se tornaram vazias e, quando muito, ritualísticas. A vida de oração se ausentou. A palavra de Deus, hoje em dia, nesse mundo anestesiado, já deixa de ser uma revelação integral do Senhor para nós. E aí há uma tendência de se escolher trechos das Escrituras. Aí eu escolho esse trecho aqui. Falas isoladas daquilo que me convém. Mas quando aquela fala ou aquele trecho é contra mim, eu costumo pensar, não é bem assim a situação. O compromisso das pessoas hoje em dia com os outros se tornou um tanto fragilizado.
É difícil a gente contar com as pessoas hoje, porque quando você conta com alguém, muito provavelmente você é um sério candidato a sofrer uma frustração. Porque o amor é um processo de congelamento na vida das pessoas. As reuniões da igreja, às vezes são banalizadas. Ou seja, ir a uma reunião já não significa mais uma prioridade para a maioria das pessoas. Qualquer coisa, por menor que seja, já tira as pessoas da reunião. Claro, existem muitos fatos que são absolutamente justificáveis de você não estar presente na reunião da igreja. Eu não estou falando desses fatos. Eu estou falando de coisas banais que às vezes qualquer motivo tira as pessoas da reunião. Por quê? Porque na realidade talvez não haja mais prazer em estar junto, em ouvir a palavra, ou talvez os apelos aí fora são maiores. O nosso trabalho tem se tornado cada vez mais estressante. A gente está estressado, a gente se estressa durante a semana, é um estresse só, não é? No trabalho, um estresse, uma correria. E aí quando chega no final de semana, a gente não tem nem o desejo de sair de casa mais, porque está tão cansado, está tão estressado, que não tem o desejo de se reunir com os irmãos. O cansaço acaba vencendo às vezes. Os pais, hoje em dia, criam seus filhos longe da comunhão dos irmãos. As crianças crescem sem saber, em geral, o que é a reunião da igreja. Tenho vários amigos assim. A vida se tornou um trabalhar para se sustentar, correr atrás dos recursos para sobreviver e ponto final. Como resultado disso, angústias começam a tomar conta do coração, porque isso não, o só trabalhar, o só correr atrás do que comer, beber, dormir, não sustenta a alma da pessoa. Então, a angústia começa a tomar conta do coração, via de regra a pessoa se refugia nos antidepressivos, porque a vida é um estresse. E aí às vezes desejos de morte começam a se apoderar das pessoas. Os pastores de Umuarama ficaram absolutamente preocupados, porque na cidade de Umuarama, há pouco tempo atrás, houve uma onda de suicídio assim absurda. Jovens, muitas pessoas cometendo suicídio. E isso acontecendo de forma muito frequente. Os pastores se reuniram para orar. As próprias autoridades chamaram os pastores para dar palestras, para tentar ajudar a população. Desejo de morte. Muita gente perdeu a vontade de viver, porque a vida perde sentido quando ela se torna só num trabalhar, comer, beber, dormir, casar. Ela perde o sentido. As músicas que são cantadas hoje me parece assim, no geral, mais meros entorpecentes emocionais, porque não fala nada a ninguém, não diz nada, não tem nada. O desejo pelo aprendizado da palavra de Deus foi banalizado hoje. As pessoas substituíram a leitura e o aprendizado bíblico por outros assuntos que dão importância igual ou até maior do que a Bíblia. Hoje em dia, no meio intelectual, cristão, teológico, é chique a pessoa citar autores não cristãos. E parece ser absolutamente brega alguém citar um autor crente. Não se cita mais. Para ser chique, a gente precisa citar autores que não conhecem Jesus. Aí é intelectual, aí é chique, aí é bonito. E eu não sou contra citar autores que não conhecem Jesus. Tem muitos autores que falaram muitas coisas boas, filósofos e etc., que falaram coisas boas. Mas há um problema quando, para mim, é chique, é intelectual citar estes homens, mas não é intelectual e não é bom citar cristãos tementes a Deus.
Já a mensagem da palavra de Deus deixou de produzir encanto, deixou de produzir temor no coração das pessoas e tremor. E alguém ministrando a palavra de Deus, às vezes, tem que inventar coisas para segurar a atenção do povo. Não poucos pastores entraram pelo mundo da comédia nos púlpitos, fazer as pessoas dar risada. Não digo que ninguém possa dizer uma coisa engraçada, porque eu às vezes falo alguma coisa assim, as pessoas riem, mas às vezes os pastores entraram pelo mundo da comédia espiritual para tentar segurar a atenção do povo, porque pregar a palavra o povo dispersa, vai embora, levanta, vai para casa, sai fora, não quer mais ouvir. As mídias sociais, elas se tornaram campos de batalha. Lugar de brigar é Facebook. A mídia social é campo de batalha. Você botou uma coisa lá, você falou uma frase, você fez uma afirmação, 200 pessoas já vão contestar e já começa a briga. As mídias sociais se tornaram campos de batalha e acabam ocupando o pouco tempo que nos resta. A gente joga o tempo fora e pouco proveito tem naquilo que faz. Eu até instalei no meu celular agora um aplicativo que vai me dizer o quanto tempo eu gasto no celular por dia. Vai ser importante para mim, me autopoliciar nesse aspecto, porque senão o celular toma todo o meu tempo disponível, que teria para outras coisas mais interessantes, e eu fico no celular o tempo todo. Então eu estou me autopoliciando. Está proibido me perguntar qual é o resultado do tempo que eu vou gastar. É uma coisa sigilosa. Porque na realidade as pessoas se tornaram robotizadas. Frases de efeito e jargões dominam, desde os círculos mais simples da sociedade até os círculos intelectuais. Você conversa com uma pessoa e depois de 5 minutos falando com ela, não importa se ela é um doutor ou se ela não tem estudo, depois de 5 minutos conversando com ela, você já dá para identificar a que grupo controlado ela pertence, porque as pessoas estão falando apenas jargões e frases feitas. O WhatsApp é um disseminador de jargões. Fala um negócio aqui, daqui a pouco você ouve alguém falando, mas parece que eu já vi isso. Você já viu 500 vezes no WhatsApp, é a mesma coisa. O quadro da nossa sociedade parece absolutamente feito de zumbis. Pessoas que reproduzem frases de efeito e perambulam pelas estradas da vida, sem entenderem o sentido da vida. Por outro lado, o desejo das riquezas domina muitos corações. E os caminhos que são traçados pelo dinheiro são seguidos pela população inteira. E Deus? Deus me parece já ser um tema relativo, vazio e sem sentido para as pessoas. O Deus que se fala hoje me parece ser aquele Deus que não expressou bem a sua vontade. Um Deus que quer agradar gregos e troianos. Um Deus que existe para fazer as pessoas felizes. Um Deus que foi vencido por um amor doentio e negociou a sua santidade em favor de um pseudo-romantismo com o ser humano. Então quem é Deus? Deus é aquele que aceita tudo. Deus é o cara de boa, é aquele que está tudo certo, está tudo bom, é o meu Deus. Cada um tem o seu Deus particular. Não, o meu Deus é assim. O meu Deus aceita qualquer coisa. Não, o meu Deus é do outro jeito. O meu Deus é aquele que... O Espírito Santo. O Espírito Santo se tornou para muitos um vento que passa e vai. Passa para lá e para cá, que a gente sente de vez em quando, mas que a gente não sabe muito bem o que é, não sabe se tem vontades e não sabe se ele está aprovando, mas acha que ele está aprovando os nossos atos. E Jesus se tornou um grande líder, concorrendo com o Dalai Lama,
com Confúcio, com Siddhartha Gautama, com Mahatma Gandhi e outros, e que nos deixou bons exemplos e conselhos importantes para ser seguido, mas que não é o Deus da nossa vida. E a igreja me parece que se tornou um ajuntamento de gente que não sabe muito bem o que fazer, procura agradar a todos e a todas, e não tem muita noção do mundo espiritual. A igreja hoje em dia é medida pelo número de pessoas que se ajuntam ali no domingo à noite, não pelas verdades que acredita e pelas expressões do poder de Deus que ela experimenta. A Bíblia se tornou hoje um manual de regras obsoleto, uma espécie de amuleto sagrado que os mais velhos referenciavam, os mais novos ignoravam, e nós achamos da hora, um livro legal. E a mensagem da palavra, hoje em dia, ela não pode conter verdades, porque a minha verdade não é a sua verdade. Então, nesse conceito, ou tudo é verdade, ou nada é verdade. E qualquer mensagem que suponha falar a verdade é taxada de radical, fundamentalista e excludente, e preconceituosa. Este é o quadro, meus irmãos, da realidade hoje. Por isso eu digo, as pessoas estão confortavelmente anestesiadas. E os dias de Noé, e faço minhas as palavras de Billy Graham, que já passou para o Senhor, os dias de Noé estão voltando. O povo não percebeu, estava anestesiado, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e levou a todos. E de uma população inteira, apenas 8 pessoas se salvaram na arca de Noé. Só 8 pessoas. Imaginem vocês quantas milhares de pessoas havia naquela época. Apenas 8 pessoas se salvaram na arca de Noé, de toda a população mundial. Porque todos os outros não perceberam. A grande massa esmagadora da população não percebeu aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual e foram levados pelo dilúvio. E me parece que os dias de Noé estão retornando. E aí vem a pergunta, irmãos, o que precisamos fazer? A minha pergunta é essa, e a minha resposta é, para mim e para todos, nós precisamos acordar do sono ou não nos deixar anestesiar pela vida. Temos que olhar para a nossa vida espiritual e perguntar, como é que eu estou? Eu tenho que fazer isso. Tenho que olhar para a minha vida espiritual, e essas são perguntas agora que eu quero colocar para finalizar esta palavra. Nós devemos olhar e perguntar, como eu estou? Devemos perguntar cada um de nós, será que o Espírito Santo de Deus habita realmente dentro de mim? Devemos perguntar, será que eu tenho realmente uma vida espiritual? Será que eu tenho vida espiritual? Não estou falando se você levanta, come, bebe, dorme. Eu estou perguntando, será que eu tenho vida espiritual? Será que a graça de Deus realmente atingiu a minha vida, o meu coração? Eu tenho que perguntar, será que eu estou acordado em relação ao mundo espiritual, ou eu estou anestesiado, acostumei com a normalidade da vida? Será que eu estou acordado para o que Deus está fazendo e vai fazer? Ou será que eu estou pensando que a realidade da vida é isso mesmo e sempre vai ser assim? Será que eu estou vendo o fim se aproximar
porque há uma testificação no coração da igreja de que o fim está se aproximando. Será que eu estou testificando isso na minha alma, no meu coração? Será que eu estou percebendo que a coisa está chegando no fim? Será que eu estou percebendo? Não é só quando o calor está 40 graus que eu digo, está chegando o fim dos tempos. Não é só quando o frio chega com 0 graus que eu digo, meu Deus, está chegando o fim. Será que eu estou percebendo no mundo espiritual que a coisa está acontecendo e que Deus está levando o mundo para um final? Será que eu estou percebendo isso? Nós precisamos perguntar a nós mesmos, irmãos, o que é que a vida eterna significa para mim? O que significa a vida eterna? Será que eu tenho pensado em vida eterna? Que relação a vida eterna tem com a minha vida hoje? Que relação? Será que eu vivo a vida tendo a eternidade como âncora da minha alma? Estou pensando na eternidade. Quanto tempo durante o meu dia eu penso na eternidade? Sabe por quê? Nós vivemos 70, 80, 90 anos aqui nessa terra. Pensem vocês, o que é 90 anos perto de 1 bilhão de anos? Não é nada. Vai ser lembrado apenas como um sonho. O que são 90 anos de vida perto de 2 bilhões de anos? A eternidade não tem fim. Será que eu percebo a eternidade? A outra pergunta, será que eu percebo o meu pecado? Quando eu peco, será que aquilo machuca o meu coração? E eu percebo, pequei, errei. Será que eu percebo isso? Será que eu percebo quando peco com respeito à minha esposa? Será que eu percebo quando peco com respeito ao meu marido, com respeito aos meus filhos, com respeito à igreja? Será que eu percebo o pecado? Porque a sociedade anestesia as pessoas para que elas fiquem tão preocupadas com mídias, com tanta coisa, com correrias, que não se percebe o pecado mais. O pecado se torna um elemento comum na vida das pessoas e a gente não percebe ele. Será que eu percebo o pecado? Quando fala em pecado, o que isso significa para mim? O que é pecado? Eu me incomodo com o pecado, eu procuro me livrar do pecado. Será que eu estou buscando a santidade? Quantos minutos por dia eu penso na santidade? Quantos minutos por semana eu penso, eu tenho buscado a santificação, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que me aproximar mais. Quanto tempo eu passo pensando nisso? Isso vai me dizer se eu estou confortavelmente anestesiado ou não. O que é santidade para mim? Precisamos estar alertas, irmãos, para o fim dos tempos, porque Jesus já disse que no fim dos tempos as pessoas estariam anestesiadas. O próprio Jesus disse, será que quando eu vier vou achar fé na terra? Porque fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das que se esperam, mas a terra está preocupada com aquilo que se pode ver, palpar e tocar. Por isso, será que quando eu vier vou achar fé na terra? Ou as pessoas vão estar tão preocupadas somente com comer, beber, dormir e viver 90 anos aqui? A vida de santidade precisa ser o nosso alvo. A mensagem dessa noite é essa. O pecado precisa ser abandonado. O orgulho, a vaidade, a frieza espiritual precisa ser combatido na nossa vida. Precisamos voltar à prática da oração. A mensagem desta noite é essa. Precisamos voltar a orar, precisamos buscar a Deus. Não estou determinando quantas horas você tem que orar por dia. Não estou falando que você tem que orar tal hora ou tal hora, tem que ser uma ritualística na tua vida, não. Eu estou dizendo, nós precisamos ter vida de oração. Precisamos voltar a orar, a igreja precisa orar, precisa buscar o Senhor. O pastor Laércio de Umuarama programou uma mini vigília com a igreja, de sexta para sábado. E ele me disse, eu fiquei impressionado como os irmãos compareceram, deu muita gente para orar. Digo, glória a Deus. Alguns estão sendo despertados para a oração. Precisamos orar.
Precisamos clamar ao Senhor e clamar de verdade. Precisamos clamar com interesse num relacionamento íntimo com Deus. A igreja precisa voltar à prática da oração. Nós precisamos orar na individualidade, precisamos orar em conjunto, precisamos orar nos cultos, precisamos clamar ao Senhor, porque se não orarmos, isso vai ser uma prova de que estamos anestesiados e não sabemos que estamos anestesiados. O pior de estar anestesiado é ainda não saber que se está anestesiado, pensar que está completamente ativo quando você está absolutamente anestesiado para a vida e não está percebendo. O pior é pensar que nós estamos alertas quando estamos dormindo. Pior é não descobrir que estamos dormindo. Pior é achar que nós estamos sendo aprovados por Deus quando não estamos sendo aprovados. A vida espiritual precisa ser vivida na intensidade. Nós precisamos tocar o mundo espiritual. Precisamos viver atentos às estratégias do maligno, porque Paulo diz: não ignoreis as estratégias de Satanás. Precisamos estar atentos. Não devemos pensar que o diabo está aposentado. Não, ele estava ativo na época de Jesus. Depois ele aposentou e agora ele está na casa dele lá, tomando suco de pinga. Não. O diabo continua tão ativo quanto estava naquela época. E as estratégias do inimigo continuam tão fortes quanto eram naquela época. É que às vezes eu não percebo. Eu preciso estar atento às estratégias de Satanás. Preciso resgatar pessoas das trevas. Precisamos resgatar. O mundo está em trevas. João disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não pensem vocês que hoje estamos em luz. A filosofia pode falar sobre o iluminismo, a história pode apontar a era do iluminismo, mas espiritualmente o mundo está em trevas. Precisamos resgatar pessoas das trevas. Temos que viver cheios do Espírito Santo. Aliás, os dons do Espírito Santo precisam ser uma realidade na vida da igreja. Nós não podemos estar acomodados, não podemos estar alheios ao poder libertador de Deus. Não podemos estar acomodados em relação aos dons espirituais. Não, os dons eram para a época de Paulo. Paulo sim tinha os dons espirituais. Hoje não, hoje a gente vai levando aí mais ou menos conforme dá. Não, essa não é a verdade. A verdade é que os dons são para hoje, são para nós, para a igreja de Cristo Jesus. Quantos de vocês têm dons espirituais, estão atuando nos dons espirituais? Porque a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. E o Espírito Santo distribui os dons segundo Ele quer para a igreja. É o Espírito Santo que distribui os dons. Então nós precisamos dos dons do Espírito. E Paulo ainda diz: buscai com zelo os maiores, os melhores dons espirituais. Buscai com zelo, ou seja, buscai com força, buscai com dedicação os melhores dons espirituais. A igreja de Corinto tinha um problema: muitos dons e os irmãos não sabiam lidar com os dons. A igreja do século 21 tem outro problema: nenhum dom. Não estou dizendo que nenhuma igreja tem nenhum dom, estou dizendo em geral, óbvio. Irmãos, precisamos buscar os dons, não podemos viver alheio ao poder do Espírito Santo. Precisamos alimentar nossa alma com pensamentos sobre a volta de Jesus para buscar a sua igreja e fazer desta realidade o nosso objetivo maior. O objetivo maior da igreja não é ficar rica. O objetivo maior da igreja não é colocar bancos aqui com almofadas. O objetivo maior da igreja não é gravar CD. O objetivo maior da igreja é encontrar o Senhor Jesus nos ares. Isso precisa ser alimentado no nosso coração dia após dia. Nós não estamos aqui para construir um império aqui na terra. Nós estamos aqui para louvar o Senhor e resgatar almas que estão indo para o inferno. Nós estamos aqui para encontrar o Senhor Jesus nos ares um dia. Esse é o nosso objetivo. Tudo aqui passará e ficará como um sonho perto da eternidade. A minha pergunta é: você se interessa pela volta de Jesus? Você pensa na volta de Jesus? A igreja primitiva aguardava ansiosamente a volta de Jesus.
Paulo falou sobre a volta de Jesus. Jesus falou que vai voltar. Será que nós pensamos na realidade do inferno? Uma vez eu preguei a mensagem na Reviver sobre o inferno, o grande abismo. Depois que preguei, os irmãos ficaram impactados. Um dia eu vou pregar de novo. O inferno fora do homem, o inferno dentro do homem. Vocês sabiam que Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno? Hoje em dia, você falar sobre o inferno, as pessoas falam: cruz credo, mensagem pesada, sai fora, quero ouvir outra coisa. Como é que eu faço para conquistar aqui? Isso que eu quero ouvir. Vocês sabiam que Jesus foi a pessoa que mais falou na Bíblia sobre o inferno? Foi Jesus. E Jesus não propôs aqui uma vida de amor, paz, uma vida light aqui na terra. Não, Jesus não propõe isso. Jesus não propôs constituir uma sociedade justa. Olha, vamos construir aqui, a gente vai batalhar, vai construir uma sociedade justa, onde haja harmonia e paz. A gente vai viver vendo os passarinhos voar para lá e para cá, e vai ser uma coisa tão gostosa. Não, Jesus nunca propôs isso. Jesus disse que essa terra será destruída, e que haverá realmente o juízo de Deus sobre a terra, porque o mundo caminha de mal a pior. E Jesus disse para nós estarmos alertas, orando e vigiando para não entrarmos em tentação. Será que a gente ora e vigia para não entrar em tentação? Eu não sei se o diabo está tendo muito trabalho hoje em dia, porque as pessoas estão tão anestesiadas. E é igual aqueles peixes famintos no lago, que fica 3 meses sem lago artificial, 3 meses sem comida. E aí você joga até um anzol sem nada, o peixe já entra, já fala: anzol, deve ter comida, já bota a boca lá, já é pego. Eu não sei se o diabo está tendo muito trabalho hoje em dia. Jesus disse: vocês vão ser odiados, perseguidos, incompreendidos. Vocês serão enviados como ovelhas ao meio do lobos. Quando não te receberem, sacuda a poeira do vosso pé, mas continuem. Vão libertando as pessoas do inferno, do cativeiro. E essa libertação não é assim: prega uma mensagem bonitinha, com uma boa argumentação, uma adequação social, daí quem sabe você consiga convencer as pessoas. Não é isso. É pregue a palavra, pregue o arrependimento, e se debaterem numa face da outra. Ame os vossos inimigos, mas pregue a verdade de arrependimento. Irmãos, precisamos amar a vinda do Senhor, como diz a palavra. Precisamos voltar à vida de oração. A igreja não pode negligenciar a vida de oração. Precisamos voltar a valorizar a palavra de Deus. Antigamente as pessoas andavam quilômetros e quilômetros a pé, andavam para ouvir a pregação da palavra. Hoje em dia a gente tem carro com ar-condicionado, com tudo. Mas sentar para ouvir a palavra, 5 minutos depois já começa a dar um formigamento na perna, uma dor nas costas, com vontade de sair. E muitos arrumam uma série de desculpas para não estar presente. Antigamente os irmãos queriam viver juntos. Hoje o indivíduo vem uma vez por semana na reunião, e ainda olha lá, a gente às vezes, quando vê, passa 6 meses sem aparecer. Precisamos acordar, irmãos, precisamos voltar a amar a pregação da palavra, a viver a palavra em nosso dia a dia. Me lembro da minha época de conversão, já contei isso para os irmãos. Eu tinha uma sede tão grande pela palavra, eu estudava no Sarrion, à noite, sexta-feira à noite o pastor fazia o culto de ensino na igreja. Eu tinha um desejo tão grande de ouvir e de aprender a palavra, que muitas vezes eu pulava o portão do colégio, pequei. Eu pulava o portão do colégio, eu pegava o ônibus e descia lá perto da Ápia, e ia a pé até chegar na igreja.
Porque eu ficava imaginando, o pastor está ensinando a palavra, a sede pela palavra era tão grande no meu coração. Nós estamos ensinando a palavra. Agora nós mudamos a escola dominical. Domingo de manhã aqui, nós mudamos a escola dominical. Vai ser 9h30 novamente. Até às 11. Só que nós vamos fazer o seguinte. Comecei hoje. Começamos a ler a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia juntos e eu vou explicando a Bíblia. Então começamos. E eu, irmão Sebastião. O irmão aqui. E mais a Clarice. O Luiz. Começamos a ler a Bíblia. Gênesis. Mateus, capítulo 1. Lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Estou explicando para os irmãos. Vou lendo e explicando. Precisamos ler junto a palavra. Precisamos estar juntos. Precisamos aprender. Precisamos ter compromisso com os irmãos. Compromisso com a igreja. Compromisso com o Senhor. Hoje é difícil a gente contar com as pessoas, irmãos, tanto na presença da pessoa quanto na ajuda, e principalmente quando fala de finanças, ainda aí que é difícil contar, mas nós precisamos ser pessoas com quem as pessoas podem contar. Precisamos ensinar os nossos filhos a valorizar a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ver a gente lendo a palavra, falando da palavra. Deus falou no Antigo Testamento aos irmãos judeus, disse a eles: vocês têm que inculcar a Bíblia, colocar dentro a palavra, colocar dentro da cabeça dos vossos filhos. Deus falou para Moisés: ensina o povo. Eles precisam inculcar os filhos, falar da palavra de manhã, falar à tarde, falar à noite, para que entre no coração e na mente das crianças a palavra. Ensinarás o teu filho. Problema, sabe qual é a tragédia de hoje? A tragédia de hoje é que os crentes não ensinam os filhos a palavra de Deus. O filho nunca vê o pai lendo um versículo da Bíblia, nunca vê o pai citar um versículo da Bíblia. O pai é capaz de citar todos os jogadores do time tal de futebol e todas as taças que ganhou e todos os campeonatos que ganhou, mas não fala nunca da palavra de Deus em casa. O filho não cresce entendendo que a palavra de Deus é importante. A palavra de Deus é importante, e o seu filho e o meu filho precisa entender que a palavra de Deus é importante para nós. Eles precisam ver a gente lendo, falando e obedecendo a palavra de Deus. Senão estaremos anestesiados, e estaremos anestesiando os nossos filhos dentro de casa. Precisamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Eles precisam ver isso em nós. Precisamos ensinar os nossos filhos o valor da reunião da igreja. As crianças têm que saber que a gente valoriza estar com os irmãos. Precisa saber que tem valor a reunião da igreja, que a gente respeita a palavra, que a gente respeita a reunião da igreja, que a gente respeita os líderes da igreja. Eles precisam ver a gente valorizar a comunhão dos irmãos. Os nossos filhos a gente precisa ensinar eles a arte de contribuição. As crianças precisam aprender que nós lidamos com dinheiro com liberalidade, não com amor ao dinheiro, mas com liberalidade. Nossos filhos têm que ver a gente contribuindo com alegria, com prazer, com amor, a gente dando dinheiro, ajudando pessoas. Nossos filhos têm que ver isso. Senão eles vão ficar presos no dinheiro, eles vão crescer entendendo que o pai ama tanto o dinheiro, eles vão começar a amar o dinheiro também. Eles vão se tornar escravos de Mamon, eles vão adorar Mamon. Os filhos precisam ver os pais contribuindo com amor. Os nossos filhos não podem ouvir da nossa boca assim: aquele pastor ganha muito, aquele pastor só pensa em dinheiro, aquele pastor não vou contribuir não, porque o pastor é... Os filhos não podem ouvir isso. Eles têm que ouvir que o dinheiro é apenas um instrumento que Deus nos dá para a gente abençoar pessoas. Senão a gente vai estar completamente anestesiado pela vida, anestesiado. Precisamos dar o exemplo dentro de casa. Precisamos ser pessoas que os outros podem contar. O meu filho tem que ver isso, que eu sou uma pessoa que as pessoas podem contar comigo. Os nossos filhos precisam ver em nós exemplo de humildade, de sermos prestimosos, de estarmos à disposição, de amarmos, de orar. Os nossos filhos precisam ver.
Meu amigo Joézer dizia para mim: quantas vezes eu cheguei tarde da noite em casa, e quando cheguei, meu pai estava ajoelhado orando, buscando ao Senhor. Quantas vezes eu vi meu pai orando por mim de madrugada? Quantas vezes? Quantas vezes eu acordei à noite para tomar água, meu pai estava orando? Um filho que vê o pai orando, que vê o pai buscando ao Senhor, que vê que o pai ama o Senhor, esse é um filho que vai ter bons exemplos para seguir. Precisamos vigiar para não nos tornarmos escravos das mídias sociais. Precisamos observar como o nosso tempo realmente está sendo gasto. Precisamos voltar à oração, à prática de clamar ao Senhor. Precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão, precisamos. É hora de nos dedicarmos à aprendizagem da palavra, à busca pelo conhecimento de Cristo, à comunhão com o Espírito Santo e com os irmãos. Precisamos nos dedicar a isso. Se não houver isso, estaremos anestesiados confortavelmente neste mundo, esperando o dilúvio. Como está a nossa vida? Não podemos ser pegos pela onda dos dias de Noé, não podemos. Não podemos comer, beber, casar e dar-se em casamento, esquecendo-nos do Senhor. Porque tudo isso é bom, comer, beber, casar e dar-se em casamento é muito bom, mas quando a vida do Senhor não é uma realidade em nós, tudo isso não passa de ilusão, e nós estamos dormindo, pensando que estamos acordados. É momento de acordar, é momento de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu sei que eu passei um pouquinho da hora hoje. É momento de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É momento de nos entregarmos a uma vida de santidade que experimenta o poder de Deus no dia a dia. O poder de Deus precisa estar aqui, na minha vida, na minha experiência pessoal. Porque Deus enviou o Espírito Santo à igreja. E o Espírito Santo não está brincando com a igreja. O Espírito Santo é para ser experimentado, tocado. O Espírito Santo é para viver em nós, conosco. O Espírito Santo é para nos capacitar, nos dar poder para enfrentar este mundo e para viver neste mundo. Enchei-vos do Espírito Santo para que a vossa vida tenha sentido. Deixai que a graça de Deus e que o poder do Espírito Santo invada os vossos corações, porque é necessário. Sem o poder do Espírito Santo não há como você vencer o pecado. Sem o poder do Espírito Santo você não consegue viver neste mundo. Para viver neste mundo, viver espiritualmente falando, você precisa da ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver em vós, estareis vazios, e uma casa vazia é reduto de demônios. Não é possível viver sem o poder do Espírito Santo. A igreja não precisa de outra coisa, a igreja precisa de amor e do poder do Espírito Santo para viver. Se não tivermos o poder do Espírito Santo, seremos apenas um grupo de pessoas vazias, caminhando para lugar nenhum e vindo de lugar nenhum. Mas se tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a nossa caminhada é para a direção de Cristo Jesus, e é para Cristo que nós iremos. Cristo é o nosso Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque neste mundo, a anestesia desta sociedade está invadindo os corações, a alma e a mente das pessoas, e nós temos uma porção de zumbis andando e sentando nos bancos das igrejas sem entender nada do mundo espiritual. Mas Deus está fazendo, e o mundo espiritual está acontecendo, e o mundo espiritual está agindo, e o mundo espiritual, tanto bom quanto mal, estão agindo na vida das pessoas. Nós precisamos estar acordados, porque Deus está nos chamando para uma vida diferente. Deus chama esta igreja para viver uma vida diferente. Deus chama um povo para viver uma vida diferente, uma vida cheia do poder de Deus, do Espírito Santo. Você pode comer, beber, casar e dar-se em casamento, desde que você seja cheio do poder do Espírito Santo, esteja acordado para a vida espiritual e interagindo com a ação de Deus todos os dias. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Misericórdia, preguei até 9h15. Era para ter acabado um pouco antes.
Hã? Não entendi. Sim. Vamos direto para a ceia. Ainda bem que o Rodolfo já me deu um toque. Vai direto para a ceia. Então, vamos direto para a ceia. Mas eu tinha vontade de pregar hoje até amanhã cedo, porque Deus está me enchendo dessa palavra, e eu preciso compartilhar isso com os irmãos. É necessário estarmos acordados. Eu não quero uma igreja ritualística mecânica, não. Nós não podemos ser ritualistas e mecânicos, não. Tenho que estar sempre, não é assim. Nós temos que ser vivos, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. É o que precisamos. É o que precisamos. Vamos orar esta noite. Feche os teus olhos, com alegria no seu coração. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero esta noite orar para que o Senhor trabalhe na sua vida e na sua alma. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Você pode orar por alguém também, você pode interceder por alguém neste momento. Senhor amado, nós estamos aqui, queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser cheios da graça, da unção do Senhor, do poder do Senhor sobre a nossa vida. Ó Deus amado, não nos deixa ficar confortavelmente anestesiados. Nós não queremos estar dormindo, não queremos estar despercebidos em relação à vida, não queremos estar como nos dias de Noé, dormindo sem perceber quando o dilúvio chega e destrói a todos. Não queremos estar ligados, acordados, queremos estar ativos, pensando no mundo espiritual, vivendo o mundo espiritual. Queremos ser cheios da graça, da unção do Senhor. Ó Deus amado, leva-nos à busca, à oração, leva-nos, Senhor, à valorização da palavra, ao conhecimento da palavra, à prática da palavra na nossa vida. Fortalece o nosso coração. Fortalece, Senhor, abençoa as pessoas que aqui estão, que ninguém aqui esteja dormindo, que ninguém aqui esteja, ó Deus, sonâmbulo, que ninguém aqui seja um zumbi, mas que todos sejam acordados, cheios do Espírito, despertos, com a consciência viva e ativa diante do Senhor. Fortalece essa igreja, ó Deus, faça uma reviravolta em nosso coração, em nossa vida. Ó Deus, que cada um de nós possamos dar um bom exemplo dentro de casa, abençoar os nossos filhos, ensinar aos nossos filhos a prática da Tua palavra, ensinar aos nossos filhos o valor da palavra, o valor da reunião, o valor da igreja, que possamos, ó Deus, ser cheios do Espírito Santo. Não nos deixa ser anestesiados pela vida, não nos deixa, Deus, não nos deixa perder a vivacidade do poder espiritual. Ó Deus, fortalece o Teu povo, dá dons à Tua igreja, derrama no Teu Espírito Santo sobre os corações, salva, cura, liberta, transforma esta noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos comer o pão da ceia e vamos beber o cálice. A palavra de Deus diz que na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. É interessante, irmãos, porque o pão é o elemento mais básico da alimentação da sociedade. Eu não sei se você gosta de pão, eu gosto de pão, infelizmente, porque o pão engorda, mas eu gosto de pão, e aquele pãozinho quentinho todos os dias. A gente come pão, talvez você coma pão quase todos os dias, e a realidade do pão é que ele é o elemento mais simples, mas Jesus nos ensina a conseguir olhar além, enxergar além das coisas. O pão, que é o elemento mais simples e mais comum e mais cotidiano da vida, de repente, ele simboliza o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Presta atenção, não é para você ficar só acostumado com a normalidade da vida, não é para você comer o teu pãozinho com manteiga todas as manhãs do teu café preto e esquecer de enxergar além daquilo, porque até aquilo que é o mais simples tem uma representatividade muito profunda nas regiões celestiais. E Jesus disse:
Olha lá como come o pão. Paulo vai dizer: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, quando você comer e beber, você tem que discernir o corpo do Senhor. Não é mais simplesmente um pão, tem uma realidade muito maior além daquilo. É por isso que Paulo diz: tudo que você faça, quer coma, quer beba, qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Aí a vida adquire uma outra dimensão, porque lá em Noé eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento para eles mesmos. Mas agora, na nova realidade da vida espiritual, tudo aquilo que eu como, bebo, faço para a glória do Senhor, porque o mundo espiritual está no meu coração, na minha vida, na minha mente. Então o pão, que é o pão físico, já não é mais simplesmente o pão físico. Ele fala de uma realidade espiritual muito maior quando oramos e quando aqui compartilhamos. Você não vai simplesmente comer o pão. Olha, está duro, está mole, está bom, está ruim, está com sal, está sem sal. Essa não é a nossa condição aqui essa noite. A nossa condição aqui essa noite, ao comer o pão, é pensar que Cristo um dia deu o seu corpo na cruz por mim e por você. Então o elemento mais comum nos transcende, nos leva a uma realidade muito mais profunda do mundo espiritual. É isso que precisamos aprender. Quando você estiver trabalhando amanhã, o teu trabalho é para a glória de Deus. Quando você estiver dirigindo o teu carro, a tua direção é para a glória de Deus. Tem que te remeter ao mundo espiritual, senão você vai estar dormindo pensando que está acordado. Esse é o pior. Vamos orar. Que maravilha o pão. Pão representa o corpo de Cristo Jesus, derramado na cruz, dado na cruz do Calvário por nós. Quando Cristo recebeu as chicotadas, quando Cristo foi cravado naquela cruz, Deus foi pregado numa cruz por mim e por você. Maravilha. Por Ele somos salvos. Graças te damos pelo pão, Senhor, que agora tem em minhas mãos. O pão representa teu corpo, Jesus, dado na cruz do Calvário. Abençoe teu povo ao comer do pão, que cada um faça com alegria e com paz no coração, em nome de Jesus, amém. Pegue do seu pão enquanto nós cantamos alegre.